Estamos aqui para mais uma aula de História Antiga, onde temos como tema costumes, vida cotidiana. Dentro deste tema serão abordados os seguintes tópicos: do ventre materno ao testamento, os escravos, a casa e seus libertos, as silenciosas mulheres de Roma. A decisão do nascimento de uma criança romana cabia ao pai. O pai tinha decisão de vida ou morte sobre seu filho. Ao nascer, a criança era colocada no chão pela parteira e, caso não fosse recolhido pelo pai, essa havia sido rejeitada. Os motivos de rejeição podiam ser por várias características. Nas famílias paupérrimas, podia ser por falta de condição financeira para criar o filho. Nas famílias com condição financeira um pouco melhor, podia haver o medo de que no futuro a criança recebesse uma educação de má qualidade. Nas famílias abastadas, eles queriam menos pessoas para disputar a herança. Essa é uma imagem da tabuleta em terracota que mostra uma parteira segurando a mulher que está sentada na cadeira, enquanto a outra libera a criança. Se o pai desconfiava que a criança era fruto de um adultério, ela podia ser rejeitada e essa prática era tida como legal. As crianças que não eram reconhecidas pelos pais tinham dificuldade para ascender na política romana, pois ela prezava muito pelo nome paterno. Já os escravos libertos recebiam o nome de seu antigo dono. As mulheres utilizavam bastante dos métodos contraceptivos para que não tivessem grande quantidade de filhos. Entre esses métodos, poderia haver o uso de drogas permicidas, lavagem após o ato sexual e o controle das regras através da tabelinha do ciclo menstrual, para saber quais os dias férteis e não férteis. A criança era criada por uma nutriz e um pedagogo que tinham a função de educá-lo e era considerado sua segunda família. A criança ficava mais tempo com o pedagogo e a nutriz do que com sua própria família. O momento que ela ficava com a família era durante o jantar. Essa segunda família acompanhava até o casamento. Durante a criação, a família do pai e da mãe tinham funções diferentes. A primeira era mais severa com a criança, enquanto que a outra era mais indulgente. Em Roma era muito comum o ato da adoção. O exemplo mais famoso é da adoção de Otávio por Júlio César. Essa outra imagem vê-se o detalhe de um sarcófago, onde, em traje de galo, o menino declama um dever de retórica diante do pai. Há muitas diferenças entre a escrita vulgar e a escrita própria para documentos. O ensino de retórica era fundamental para a formação do homem romano. Quem aprendia a língua e a literatura gregas era considerado culto. Por isso, as famílias abastavam compravam escravos gregos para ensinarem seus filhos a língua e a literatura. O jovem romano se torna púbere quando usa vestes de homem e tem o seu primeiro bigode. Já a fase adulta dá-se quando este inicia sua vida sexual. É quando ele frequenta o bairro Suburra, que era considerado devasso, compra favores de suas servas ou conhece uma linda dama da alta sociedade. Com o tempo, a maioridade passou a ser uma questão jurídica. O maior medo nessa época era de que o adolescente comprometesse a sua herança com prazeres. O homem somente se tornava inteiramente independente após a morte do pai. Até este momento, o filho dependia dele, que era o seu juiz natural. A repartição da herança era o momento no qual os filhos se tornavam adultos e as filhas podiam escolher com quem se casariam. O falecido tinha que deixar alguma coisa para todos que moravam na casa. No seu testamento, o falecido podia insultar as pessoas que ele não gostava e reconhecer os valores daqueles que lhe foram fiéis. Aqui a gente vê imagens da tumba de Ateri, que hoje está no Museu do Vaticano.
Bom, eu vou falar da Casa e seus libertos, né? A família romana, ela era composta pelo pai de família, a esposa, o filho e os escravos. O filho, quando ficava órfão, era emancipado e perdia os laços da família, se tornando chefe de uma nova família. O pai de família é um patrono detentor dos direitos patrimoniais, ou seja, ele que é o responsável pela família, né? O pai de família conduz a casa e distribui as funções. A mulher tem o papel que deve ser de comando da casa juntamente com a chave do cofre ou não. Então a mulher ficava responsável, né, pelos afazeres de casa, por tomar conta, né, dos empregados, das obrigações mesmo da casa. Essa é uma representação, né, de uma família romana do Museu do Vaticano. A mulher de família deveria ser bem vista e respeitada perante a sociedade romana. Quando o marido ficava viúvo, este pode se casar de novo ou possuir uma concubina. O filho que tinha com a escrava não era reconhecido. Então, às vezes, alguns patrões, né, alguns pais de família, eles tinham um relacionamento extraconjugal, às vezes com escravas ou propriamente com as concubinas também, né? Aí esse filho desse relacionamento poderia ser não reconhecido oficialmente. O escravo liberto podia comprar os seus outros parentes que eram escravizados, se tornando dono deles, rendendo grande insatisfação. Estes escravos libertos tinham a obrigação de visitar os seus ex-donos pelo menos 2 vezes ao dia e sofriam com a falta de direitos legítimos. Então, mesmo os escravos sendo libertados, eles ainda sofriam, né, por não poderem contar com os direitos legítimos. Essa aqui, né, é uma peça de prataria do Tesouro de Mildenham, e ele está no Museu de Londres. O escravo podia ser libertado quando se encontrava à beira da morte, quando em testamento seu senhor expressava o desejo de que após o seu falecimento o escravo fosse libertado, né? Quando o escravo juntava dinheiro suficiente para comprar sua liberdade. Esse aqui é mais uma imagem, né? Romana, retratada no cotidiano da vida romana. Bom, vou falar sobre o casamento em Roma. O casamento em Roma era feito por motivos políticos ou econômicos, feito pelas famílias patrícias que estabeleciam um acordo entre si. Era realizado uma cerimônia em que se encontravam testemunhas. Um exemplo de casamento político foi o de Otávia e Marco Antônio. O casamento só se concretizava com a decisão dos noivos. Caso o noivo não agradasse da noiva na noite de núpcias, a noiva voltava para casa no dia seguinte com o seu dote. Um exemplo foi o casamento de Pompeu e Otávio. Um exemplo de casamento econômico foi o de Otávio e sua esposa. Ela era de família patrícia. Além dela ser casada, se separou para casar com ele. O casamento romano ele não possuía um registro civil em cartório, era mesmo feito pelas famílias patrícias. Quando havia algum tipo de traição, tanto o homem quanto a mulher poderiam se divorciar. Olá pessoal, meu nome é Daniele e eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre os escravos em Roma. Antes de começar, eu quero ressaltar que a escravidão moderna é diferente da escravidão no mundo antigo. O escravo, ele é um ser inferior e essa inferioridade faz com que ele tenha um proprietário superior. Este proprietário normalmente é chamado de senhor ou amo. Qual então a relação entre o senhor e o seu escravo? A gente pode dizer que é um tipo de relação de dependência, porque o senhor ele precisa, ele necessita do seu escravo. Quais então as tarefas que o escravo realiza? Há escravos que cultivam ou exploram terras de grandes e pequenos proprietários. Há aqueles chamados escravos domésticos, que são aqueles que realizam desde as tarefas domésticas mais duras, até mesmo administram os negócios do seu senhor. Há aqueles que ficam encarregados de informar os escândalos da casa.
E há aqueles, né, que ficam encarregados de utilizar de seus talentos para servir o seu Senhor, como cantor, comediante, gramático. E há aqueles também que vão perante os tribunais para confessar os crimes de seu senhor e são torturados. Bom, o escravo, ele cuida, ele defende a vida do seu senhor. Um bom escravo, ele é aquele que não tem vergonha de servir o seu senhor. Já o senhor, ele acha decente libertar o seu escravo, porque ele vai estar demonstrando que ele o ama e que ele é um bom senhor. Mas isso não é dever, não é obrigação do senhor. Bom, quando um senhor, né, ele pede para o seu escravo recolher lucros, o escravo ele passa a ter um tipo de patrimônio chamado pecúlio. Aí ele pode então, né, assinar contratos ou mover ações judiciais, mas desde que retome ao seu senhor e que não retome seu pecúlio. Bom, há também no direito romano um tipo de norma chamado favor para a liberdade. Isso quer dizer que quando um senhor falece e ele deixa um testamento alegando que dará liberdade para seu escravo, mesmo que seja duvidoso, nós temos que julgar pelo lado mais favorável, que é o lado, né, da liberdade. E esta atitude não pode ser retomada, porque se a gente questionar a liberdade do escravo, nós vamos estar retomando, então, questionando, né, a liberdade dos homens livres. Bom, o Senhor, ele não deve punir o escravo quando ele está com raiva, e sim deixar para punir no dia seguinte, porque senão ele vai estar punindo a si mesmo. Há escravos que têm papéis importantíssimos na sociedade, na política, na cultura, e alguns deles são até mais ricos que alguns homens livres. Mas é importante ressaltar, o escravo ele sempre vai ser um escravo, ele sempre vai ser tratado como uma criança, e até mesmo é chamado de pequeno. Bom, antes o casamento ele não era permitido, o casamento é entre escravos, então ele passa a ser permitido. Porém, os filhos, né, dos escravos, eles ainda vão pertencer ao Senhor. Bom, é isso. Obrigada, pessoal. Bom, meu nome é Matheus Guimarães. Eu vou falar sobre as silenciosas mulheres de Roma. A mulher mais famosa na história romana foi a Cleópatra, rainha do Egito e a última representante de uma dinastia macedônica. O mundo romano não foi o único conhecido por deixar as mulheres em segundo plano, mas sua história é completamente marcada pela falta de voz da mulher. Ela sempre ficou em segundo plano, tanto na política quanto na economia, nos negócios, sempre tendo seu cotidiano sem voz e sem vez diante da sociedade. Pouco se sabe sobre as mulheres romanas. O que se sabe sobre elas, pelo fato de elas não terem voz dentro da sociedade romana, são através de sátiras, poesias e também sobre pinturas, esculturas, lápides funerárias e monumentos religiosos e textos jurídicos. Essas várias vozes, apesar de ser difícil montar um quebra-cabeça com essas vozes, sempre vai faltar uma parte, a parte que seria dada às mulheres se elas tivessem o poder de poder falar, de poder expressar suas opiniões. Bom, a noção de família da gente diferencia um pouco da noção de família dos romanos. Para os romanos, família era todas as pessoas que eram submetidas a uma estrutura de poder, coordenada por um pai. Esse pai era responsável por coordenar as terras, arranjar casamentos para suas filhas. Esses casamentos que eram arranjados para suas filhas eram feitos através de um jantar formal, onde o pai dessa família organizava e entregava sua filha para um noivo. Apesar da mulher se submeter ao poder do homem, a mulher era de suma importância no mundo romano. Ela era necessária para que se continuasse a geração de romanos, porque o romano
ele tinha como prioridade uma descendência legítima, pura, feita apenas de romanos com romanos. A mulher tinha um papel fundamental, porque muitas dessas crianças morriam devido à alta mortalidade infantil. Essas mulheres também viviam menos do que os homens, devido ao fato de que muitas dessas mulheres morriam por complicações durante o parto. As mulheres de Roma eram fardadas ao silêncio, e mesmo sem voz e sem vez, a única válvula de escape que elas tinham era a religião. Dentro de cultos e cerimônias, elas tinham sua função, apesar de ainda serem sempre chefiadas por um homem. E assim, até o fim da República, as mulheres não eram proeminentes na mudança. A mudança só deu durante o Império, quando influências de cultos trazidos do Oriente, que tinha como dogma a salvação pessoal, e até a introdução de deusas como a Ísis. Essas deusas e essas religiões trazidas do Oriente deram um pouco de igualdade entre homens e mulheres. O cristianismo era uma religião que também dava uma posição um pouco mais confortável às mulheres, pois o cristianismo ele pregava a purificação, a pureza, a castidade e o celibato, que eram principais características das mulheres romanas. Nos sistemas de valores então vigentes em Roma, a única coisa que se esperava da mulher era que ela servisse com satisfação, que ela cuidasse dos filhos e ficasse alegre com o sucesso do marido, tanto na política quanto nos negócios. E aí não se esperava muito das mulheres. Por isso nunca saberemos tudo o que aconteceu de verdade com as mulheres em Roma, pois as mulheres aceitavam o silêncio e defendiam até mesmo os valores que eram impostos pelos seus maridos.